Primeiro vídeo do dia saindo às 7 da manhã aqui no Canto Rubro-Negro. Eu sinceramente nem assisti a coletiva de Condé, mas são ossos do ofício, não vi nada ainda, vou assistir aqui agora. Peço seu like, se inscreva aqui no canto. Um jogo ruim, um jogo onde o Vitória talvez tenha feito sua pior partida no ano, empatado ali com o Mirassol, talvez contra o Guarani ainda tenha sido pior. 15 dias de evolução pra nada, enfim, ele já desabafou bastante depois do jogo. Vamos ver o que é que Condé tem a dizer aí, vamos lá. Condé, Léo, faça uma análise do entre Vitória e Guarani. É um jogo, partida bem abaixo daquilo que a nossa equipe tem condições de produzir, né? Talvez a pior partida nossa na competição até aqui. Victor falou isso na transmissão, eu falei que não porque tinha o Mirassol, mas realmente acho que foi a pior. O início nosso ali, a gente marcou muito de longe, ofereceu bastante espaço na transição do Guarani. Desde sempre, né? Desde a primeira rodada. Uma dessas jogadas, não é nem marcar de longe, é o jeito de marcar, mas enfim. Eles conseguiram fazer o primeiro gol e a equipe demorou a se estruturar dentro de campo. Tivemos ali mais uns 15, 20 minutos marcando de longe, tendo... O Guarani ficou muito mais perto de fazer o segundo do que o Vitória de empatar, isso ficou muito claro. Pouca posse de bola. Mesmo com o Guarani chegando menos, quando chegava era muito mais perigoso. Depois pelo menos equilibramos um pouco a marcação, mas sem conseguir produzir muito, né? Fizemos alguns ajustes no intervalo, principalmente no sentido de liberar um pouquinho mais o lado direito ali, trazendo o Ney, fazendo a função de meia ponta, dando um pouco mais de liberdade para o Pablo e acrescentando o Giovani para a gente tentar equilibrar no meio. Nada funcionou, né? A única mexida que funcionou foi GG que entrou bem, só. Infelizmente sofremos um gol no contra-ataque, uma bola perdida no meio e que acabou comprometendo muito o jogo. A gente sentiu durante uns 10 minutos, não conseguiu reagir, mas aos poucos foi se assentando, principalmente após a entrada do GG, entrou muito bem e aí equilibramos o jogo com o Guarani, né? Uma pena que a gente criou algumas boas... Equilibrou é muito forte, teve a bola e parou de sofrer. Equilibrar é muito... Não. Oportunidades, né? 2 finalizamos para fora, uma o goleiro fez um milagre ali. Talvez se a gente tivesse conseguido descontar naquele momento ali, poderíamos ter buscado um empate. Vamos lá, essa fala me lembrou muito o jogo contra o Atlético Goianiense. A gente jogou bola para empatar? Não. A gente poderia ter empatado? Poderia. No abafa, no contexto do jogo. Mesma coisa contra o Guarani. A gente jogou bola para empatar? Não. Talvez se o Vitória descontasse contra eles ou com o Wellington Nem, poderia talvez ter tido um rumo diferente depois do 2-1? Poderia. Mas o jogo em momento nenhum mostrou que o Vitória empataria. A gente tem que separar o que o jogo nos mostra de situação de jogo. Situação de jogo, o Atlético Goianiense foi superior no primeiro e no segundo tempo. Por mais que o Vitória tenha melhorado no segundo tempo, o Atlético botava a bola no chão, chegava muito fácil. Tanto é que a gente faz o primeiro, depois eles fazem o terceiro, a gente faz o segundo, depois eles controlam o jogo. Apesar do abafa do Vitória. Guarani a mesma coisa. A gente não foi bem, a gente foi inferior. Se tivesse descontado, poderia ter ido buscar o empate no abafa, poderia trazer um ponto. Poderia, de fato. Mas o jogo não mostrou história nenhuma. Tem que separar as coisas, não. E outra, melhorou dentro do contexto, né? Melhorou depois que ele tira o volante de contenção, bota a GG, que é o volante que sai pra jogar com o Rodrigo Andrade, muda o lado direito do time, o Guarani cansa depois de fazer 2-0, dá a bola pro Vitória e se segura. Então é claro que tem uma melhora, entre aspas. É lógico que tem. Pô, pelo amor de Deus, contexto de jogo, não se ignora o contexto de jogo. De qualquer forma, vamos fazer uma avaliação aí, né? Juntar a força aí para que quarta-feira contra o Sampaio Correia a gente tenha uma outra postura e uma outra atuação bem diferente dessa que a gente apresentou hoje. Quem me garante? A gente fala dos problemas aqui desde a primeira rodada. Eu sei que a gente é chato, repetitivo, ficar falando isso toda hora, mas é porque a gente tem que dar ênfase nisso. A gente fala as mesmas coisas desde 15 de abril e os problemas do Vitória seguem iguais. Quem me garante que se não corrigiu em 14 dias, na verdade parece que o time evoluiu, né, contra o Guarani. Se não melhorou em 14 dias, se não melhorou quando teve uma semana de treino, quem me garante que vai melhorar de domingo para quarta? De quarta para domingo? De domingo para quinta? De quinta para sábado? Quem me garante? Se com mais tempo não corrigiu, vai corrigir agora?
Eu me sinto assim, sem perspectiva, sabe? Claro que pode ganhar do Sampaio, abafando, na individualidade, Oswaldo num dia bom, Rodrigo Andrade num dia bom, individualmente os caras num dia bom, a bola parada a funcionar. Claro que pode ganhar, dá 2, 3, 4, pode, porque futebol é isso. Agora, se eu te disser que eu vejo a perspectiva disso se sustentar no futuro, depois desses 14 dias sem evoluir, eu não vejo mais não, sendo sincero. Léo, Anderson Matos, do canal Dinâmico, pergunta pra você. Tem faltado repertório ofensivo ao Vitória, como foi bem postado na defesa? Sim, faltou repertório. Sim, faltou repertório, mas ele nunca vai dizer que falta repertório. Hoje mais do que o repertório ofensivo, hoje a gente não teve a bola, né? Depois do 2-0 teve a bola e rodou. Zagueiro, lateral, lateral, zagueiro. Volante, zagueiro, zagueiro, lateral. Ficou assim. Aí chutava uma bola longa, pá, bola longa pro ponta. Chegava do lado, pá, jogava na área. Falta repertório em todos os jogos, não é só porque perdeu, não. Hoje é só mais um. Faltou repertório contra o Criciúma também, faltou repertório contra o Mirassol também. Faltou repertório contra o CRB, de Gilberto Luz, esse mesmo, que pegou a gente no Barradão, tomou um gol no último minuto de Wagner Leonardo. Faltou repertório naquele primeiro tempo também. É porque nas derrotas as coisas ficam mais claras, mas na vitória a gente já falava sobre tudo isso. No primeiro tempo, para você criar, você tem que recuperar a bola. E o nosso time marcou muito de longe, estava muito espaçado, né? E com isso o Guarani passou a ter o domínio das ações. Então, de qualquer forma... Tava muito espaçado. Se você pegar, vamos lá, um jogo que o Vitória ganhou. Vitória e Ponte Preta, o segundo tempo, o Vitória estava espaçado. Se você pega a Vitória e ABC o primeiro tempo, o Vitória até controlou, mas o ABC chegou. Se você pega a Vitória e Ituano, os primeiros 20 minutos, o Vitória estava espaçado. Se você pega a Vitória e CRB no Barradão, o Vitória estava espaçado. Se você pega a Vitória e Mirassol, o Vitória estava espaçado. Não é só contra o Guarani. O problema é esse, é que eu não vejo mais perspectiva. Mas como eu falei, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tomara que eu esteja completamente errado, o Vitória evolua. Nós temos que ajustar com peças, com posicionamento, para que isso não volte a acontecer. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole, canal Rubro Negro TV. Dos 4 dos 5 próximos adversários do Vitória são da parte de cima da tabela. Como preparar a equipe para esses confrontos? Agora é orar, Scarpinha. A gente sabia que em algum momento teria esses confrontos, né? Então, primeiro nós temos que focar no jogo contra Sampaio Correia e Juventude, que são equipes que estão na zona intermediária da tabela. Então é importante a gente fazer o resultado, principalmente esse jogo em casa, para não deixar com que essas equipes subam também, né? O campeonato está começando a desenhar umas 6, 7 equipes brigando em cima, umas 7, 8 equipes brigando embaixo. Das 7 primeiras equipes, o pior futebol do Vitória poderia ter ganhado. Só para deixar claro que o pior desempenho dentro do que se propõe é do Vitória. E é um momento assim que esses confrontos diretos... Vocês estão falando isso porque perdeu. Não, irmão. Veja os quadros de análise aqui do canto, da primeira rodada até a 12ª, e você volta aqui para dizer se a gente tá falando por causa de resultado. Quando chegar vai ser de suma importância. O Guma Guedes, do Itapuã FM Panorama Rubro Negro, manda. Condé, gostaria que você falasse sobre a sua opção pela escalação de Léo Gomes. Marco Antônio sentiu algo ou foi uma opção técnica? É uma opção, a gente acaba sacrificando o Marco Antônio, que é zagueiro de origem, né? Ele fez alguns bons jogos como volante e de uma certa forma ele acaba se comprometendo um pouco jogando fora da sua posição. Então o Léo fez bons jogos no início da competição também, quando o Marco Antônio ficou de fora, e a gente tentou retomar aquilo que a gente fez no início da competição, jogando com Léo Gomes e Rodrigo Andrade. Não tô dizendo que Léo Gomes fez um bom jogo, inclusive meu voto de pior em campo foi para Léo Gomes, tá? Mas eu já vi a torcida reclamar de Marco Antônio, já vi a torcida reclamar de Fumaça, já vi a torcida reclamar de Léo Gomes. Vocês não estão percebendo, vocês que questionam individualmente sempre o primeiro volante, vocês não pararam para pensar que tem um padrão se repetindo, que talvez a culpa não seja necessariamente do primeiro volante, mas da forma que a gente joga e da forma que a gente marca? Já pararam para perceber que todo primeiro volante que joga sofre? Independente de quem seja. Vocês já pararam para perceber que apesar de Rodrigo Andrade ser muito titular, tecnicamente ele é acima do campeonato, ele tem força, ele arrasta, ele é importante no acesso, mas
Porque a maioria não repara que muitas vezes ele sobe pressão errado ou ele sobe e não volta. Estão começando a perceber isso agora porque a gente tomou gol contra o Criciúma sem ele recompor e agora contra o Guarani também ele não recompôs. A galera começa a ver porque tomou o gol. Mas o Rodrigo Andrade também sobrecarrega defensivamente muitas vezes. Porque a galera pesa mais a mão nos primeiros volantes que realmente não estão bem, tá? Isso não é uma defesa. Léo não está bem, Marco não fez jogos tão bons de fato, Fumaça não disse pra que veio de fato, mas é um padrão. Pode botar Wanderson, meu ídolo Wanderson. Pode botar ele. Vai estourar no volante. Vai ficar espaço. É a forma de jogar. É a forma de marcar. É a forma com que os atletas estão atuando. Vai rodar o primeiro volante o campeonato todo. Se não achar um jeito de corrigir esses encaixes, se não achar um jeito de corrigir esse buraco no meio de campo, os volantes vão sofrer, independente de quem seja. Então, antes da crítica individual, eu não acho que a galera tá errada em criticar individualmente Léo Gomes, Marco Antônio, Fumaça ou quem quer que seja. Percebam que é um padrão. Todo primeiro volante sofre desde a primeira rodada. Isso é coincidência? Reflita um pouco nisso, por favor. Melhorou. Entre aspas. Porque teve a bola e ficou rodando e criou 2 chances. Pra mim é muito pouco. Na verdade, o Wellington Nem não jogou de atacante, né? Ele jogou de meia. É claro que ele não estava no dia bom, não só ele, como vários jogadores, a equipe como um todo, mas a função seria para jogar por dentro e aberto pelo lado do campo o Oswaldo e o Zé Hugo. O Giovani entrou bem, uma pena que nesses 15 dias aí ele sentiu, teve problema de cálculo renal, ficou alguns dias fora e treinou só Não sabia. 2 dias para esse jogo, talvez até faria a opção de iniciar com o Giovani. Provavelmente no jogo de quarta-feira eu tenho o Giovani desde o início, que de uma certa forma a gente espera que dê um pouco mais de equilíbrio, né? E principalmente de posse de bola no setor de meio campo. Matou a possibilidade de 3 zagueiros aí, né? Eu adianto que eu iria de 3 zagueiros. Sim, você que vai comentar: 3 zagueiros é um absurdo dentro do Barradão. Por que um absurdo? O que é que te leva a crer que 3 zagueiros dentro de casa é um absurdo? Porque você acha que fica mais defensivo? Olha as características do seu elenco. Talvez o único problema que a gente tenha seja nas alas, de fato, que aí os nossos laterais não são tecnicamente melhores, na verdade, do que os alas, mas os alas não são tecnicamente melhores do que os laterais. Eu tô dizendo Pablo Diogo e Zeca, Felipe Vieira e Marcelo. Mas fora isso, o que é que te impede de jogar com 3 zagueiros? Por quê? O que é que você tem contra, tirando essa ideia errada de que 3 zagueiros é retranca? Você povoa melhor o meio de campo, inclusive no 3-5-2 ou no 3-4-3. Você tem mais força ofensiva com os alas. Você tem Oswaldo correndo menos para trás. Você tem o Wellington Nem com menos obrigação defensiva. Você tem um zagueiro sempre na sobra, negando um pouco mais os espaços dos volantes que vão subir para jogar e vão subir para pressionar. Vamos sair da casinha, velho. Pelo amor de Deus, me ajude. Para finalizar, agora teremos o Sampaio Corrêa no Barradão, quarta-feira, onde sabemos da força do Vitória. Dito isso, ele praticamente matou os 3 zagueiros ainda. Ele vai com o Giovani, Nem, Oswaldo e Trellis. Queria que você convocasse a torcida para esse jogo importante. Não, jogo importante. A gente nunca quer perder. Infelizmente, hoje pegamos um adversário que estava num dia bom, motivado, mobilizado com a estreia do treinador. Guarani é sempre difícil jogar com eles aqui em qualquer situação. Mas o Vitória está desde a primeira rodada figurando entre os 4 primeiros na competição e a nossa expectativa é de manter. Muito importante esse jogo contra o Sampaio. Não precisa nem convocar o torcedor, a gente sabe. O torcedor abraçou mesmo o projeto da Série B, a gente sabe que vai estar junto. Nós que temos que, nesse momento, mostrar dentro de campo essa confiança que está sendo dada e aplicada pela torcida do Vitória. Se tá difícil com a gente, sem a gente vai ser pior. Então vá pro Barradão, faça esse esforço. Vá, vamos botar lá 20 mil pessoas. Vamos lá, vamos nessa. Quero saber o que você achou da coletiva de Condé. Eu tô cansado, eu tô principalmente sem perspectiva. A gente vai falar sobre isso no pós-jogo hoje de noite, no seu horário. Mas assim, esses 14 dias mostraram que a gente não evoluiu nada. Os problemas continuam iguais. Então assim, eu tô realmente sem perspectiva. Esses 14 dias foi o tempo que eu dei pra falar: pronto, ele vai ajustar alguma dinâmica, ele vai mudar alguma coisa na forma de marcar, mesmo que seja por encaixe, ele vai ajustar alguma coisa. Mudou nada, evoluiu. Então, a partir de agora, eu rezo para que Condé tenha resultado e se sustente até o final com Vitória subindo. Porque desempenho, problema de marcação por encaixe, dinâmica de jogo, eu já desisto de cobrar isso, porque se não evoluir em 14 dias, não vai evoluir jogando quarta, descansando quinta, treinando sexta, jogando sábado. Isso não vai acontecer. Então, prefiro ser feliz do que ter razão. Espero que ele seja campeão da Série B. Agora, esses 14 dias, essa evolução me desiludiram legal. É isso, meu povo. Deixa o like, tamo junto, tá? Um abraço.